Armas biológicas. Em 1969, na Europa, inicia-se a Segunda Guerra Mundial e em 1942, nos Estados Unidos, o presidente americano Franklin Roosevelt ele resolve iniciar os estudos para desenvolvimento de armas biológicas e para isso ele nomeou George Merck, presidente do grupo farmacêutico Merck, para chefiar esses esforços secretos de desenvolvimento de arma biológica para os Estados Unidos. Essas armas, inicialmente, eram armas bacteriológicas, né? E para isso foi construído uma sede para pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas em Fort Detrick, na zona rural de Maryland, Estados Unidos. Em 1950, já os primeiros indícios aí de sucesso desse investimento, né? Eles conseguiram aumentar a virulência do Bacillus anthracis, uma bactéria que, quando inalada, causa a forma grave da doença do antrax, que geralmente é fatal. Entretanto, os cientistas tinham um grave problema, que era conseguir converter as bactérias vivas do antrax em esporos resistentes e dormentes, para depois transformá-los em aerossóis. E ficou conhecida como uma forma aí, essas famosas cartinhas americanas com antrax, né? A imagem agora mostra a unidade militar que foi construída para desenvolvimento bacteriano de armas biológicas, Fort Detrick, em Maryland. Agora temos a imagem do Pentágono. O Pentágono ele é o símbolo de defesa, né? É o símbolo das Forças Armadas Americanas. E em 1950, meados de 1950, o Pentágono resolveu expandir suas operações biológicas e começar a trabalhar também com vírus, utilizando os vírus como arma biológica. Isso porque a indústria farmacêutica estava desenvolvendo novos antibióticos e cada vez era crescente a descoberta de novas doenças causadas por vírus. E para isso foi construída uma unidade, né, para vírus chamado Pine Bluff, exatamente para desenvolvimento biológico de armas utilizando vírus. Né? E aí, antes um pouco aí de 1959, Fidel e mais 81 universitários idealistas, como é chamado pelo regime comunista, e guerrilheiros, como é chamado aí pelo lado capitalista. Esse barco saiu do México em direção a Cuba. Chegando em Cuba, eles foram houve uma resposta de tropas aí do presidente Fulgêncio Batista, né? Então eles foram recebidos por tropas de Fulgêncio Batista a bala e foram se refugiar na Serra Maestra, uma serra em Cuba. E por um período aí de mais de 2 anos, eles tiveram intensos conflitos. Fidel, camponeses de um lado e as tropas de Fulgêncio Batista de outro. Fidel foi vitorioso, né? E tomando o poder, sendo vitorioso no dia 1º de janeiro de 1959.
Evidentemente, né, que os Estados Unidos não viram isso com bons olhos. E para piorar a situação piorar, em 1962 quase ocorre a Terceira Guerra Mundial, porque a União Soviética envia para a Rússia centenas de foguetes, de mísseis, e esses mísseis são apontados para o território americano. Evidentemente, os Estados Unidos rapidamente traçam um plano para invadir Cuba e depor Fidel Castro. Esse plano tinha como base o uso de armas biológicas, visando enfraquecer as tropas de Fidel Castro. Então, com esse ataque biológico, eu enfraqueço as tropas do inimigo, de Fidel, e fica mais fácil para as tropas americanas, né, depor Fidel Castro, né, e acabar com o regime implementado por Castro, né, o regime comunista. Evidentemente, esse plano ele era exagerado e baseava-se em utilizar toxina botulínica, sintetizada pela bactéria Clostridium botulinus. Então, um plano bastante exagerado, porque utilizava também essa bactéria altamente concentrada, que tinha uma capacidade 10.000 vezes mais letal que o gás venenoso. Evidentemente, não houve nenhum ataque biológico, né? E de invasão a Cuba, e também esse conflito foi encerrado dos mísseis cubanos com o retorno desses mísseis para a União Soviética. E houve também interferência na época do Papa. Em 1969, devido a uma grande mobilização da comunidade americana, né, contra a guerra no Vietnã, pacifista, né, Nixon, que era o presidente americano, resolveu interromper abruptamente o programa de armas biológicas ofensivas, ou seja, visando ao ataque. Então, as armas ofensivas, não as defensivas. Entretanto, a CIA, que é o Serviço Secreto Americano, continuou mantendo um arsenal desses germes e toxinas capaz de adoecer e matar milhões de pessoas. Em 1972, houve uma convenção de armas químicas e biológicas, onde dezenas de países assinaram esse acordo. Entretanto, o acordo não era obrigatório e os Estados Unidos não cumpriram o acordo. O presidente americano Ronald Reagan, ele passou a considerar todas as pesquisas, inclusive as mais sinistras e letais, como sendo de natureza defensiva. Mas se sabe que eram tanto de natureza defensiva como ofensiva de ataque. 59 projetos para a produção de novas armas biológicas com patógenos altamente agressivos, né? E, além disso, 32 novos projetos, né, de aumento de produção de toxinas bacterianas, né? Então, assim, um governo que foi marcado, né, exatamente por esse grande aumento aí na produção e no incentivo de armas biológicas, né? Por mais que era alegado que eram armas defensivas, essas armas também eram ofensivas. E Clinton, de 1993 a 2001, também aumentou muito os investimentos em armas biológicas. O objetivo do projeto era encontrar novos agentes antibacterianos e antivirais, né?
Então, isso mostrando a corrida biológica. Depois dessa convenção de armas químicas e biológicas, essa corrida continuou pelos americanos. E, finalmente, temos que destacar, né, que nesse período destacado, os Estados Unidos viviam uma guerra fria não declarada com a Rússia. Então, a Rússia também desenvolveu armas químicas e biológicas. E, atualmente, ocorre uma nova polarização, Estados Unidos versus China. Estados Unidos como primeira economia do planeta e a China como segunda economia, mas estudos mostram que a China vai ultrapassar os Estados Unidos em poucos anos. Entretanto, destaco que na área industrial, ou seja, a China já tem o maior parque industrial, muito superior ao parque industrial americano, com mais capacidade de produção e também, hoje em dia, com alto desenvolvimento tecnológico. Então é isso, temos que refletir o perigo das armas biológicas, né? Essas armas não têm fronteira e vivemos todos no mesmo planeta. Então temos que lembrar disso. Um abraço e até o próximo vídeo.